Estou aqui para fazer para vocês aula de movimento uniformemente variado, especificamente a parte que envolve espaço. Retomar um pouquinho, você viu na aula anterior, pelo COC Online, a aula sobre o moving envolvendo aceleração e gráfico, equação e gráfico de V por T. Bom, nós já falamos, já tínhamos falado um pouco sobre isso. Eu coloquei para que você assistisse, porque tem mais algumas informações, né? Como aquela história dos sinais, por exemplo. Bom, eu quero aqui retomar algumas coisas daquela aula para poder falar da equação do espaço. Primeiro, vamos insistir com você com um conceito. O que é o move? O move é aquele movimento em que a velocidade varia. Então, queda livre é um movimento que a velocidade varia. A velocidade muda. Só que ela muda sempre no mesmo jeito, sempre na mesma quantidade. Quando a velocidade mudar, tem aceleração. Só que a aceleração escalar for constante, então é o tal do movimento uniformemente variado. O que significa ser aceleração constante? Significa que a velocidade aumenta sempre na mesma quantidade. Por exemplo, olha o carro de cima. A velocidade era 0, virou 5, virou 10, virou 15, virou... A velocidade está mudando, só que ela está mudando sempre de 5 em 5. Se ela está mudando de 5 em 5, significa o quê? Que a aceleração é constante, é 5. Aqui embaixo a velocidade está diminuindo de 5 em 5, é 20, 15, 10, 5. Aceleração menos 5, ela está diminuindo de 5 em 5, aceleração constante. Quando o número do V aumenta, a gente tinha dito que ele era acelerado. Quando o número do V diminui, ele é retardado. Quando, além disso, a aceleração for constante, é move. Então, pode ser um move acelerado, pode ser um move retardado. Bom, aqui, vamos lembrar. No move, ele anda a distâncias cada vez maiores. E por que isso acontece? Isso acontece porque a velocidade dele, perceba, está cada vez maior. Então, ele está cada vez mais rápido. Então aqui não dá para falar a regrinha de 3. Ele estava com uma velocidade de 40 km por hora. Então, em 2 horas ele andou... Não, porque perceba, era 40, agora já está lá no 120 a velocidade. Então ele está andando distâncias cada vez maiores. Bom, antes de ir para a equação do espaço, só rapidamente lembrar. O A era ΔV sobre ΔT. Passamos o ΔT dividindo. ΔV é sempre V do fim. Sempre quando é delta é fim menos início, né? Então V do fim menos do início. Passo o V do fim para lá, trocou de lado, cheguei na equação, V igual a V0 mais AT. Então, tem 2 equações do move que você já viu, que é o A ΔV sobre ΔT e o V igual a V0 mais AT. Essa é uma parte da matéria que tem muitas frasezinhas que você aprendeu ao longo da vida para ajudar a guardar as fórmulas e ajudam, né? Se você já sabe a fórmula, é bobagem, né? Se você não sabe ou guardou a frase, use a frase que você aprendeu ao longo da vida. Como vários de vocês estudaram comigo no primeiro e segundo ano, lembrar as frasezinhas que a gente usa. Eu uso via avó mais garrei a tia, não é isso? V igual a V0 mais AT. E vamos para a fórmula do via avó mais garrei a tia quando eu quero V final. E o A ΔV sobre ΔT quando eu quero aceleração. Lógico que para isso eu preciso ter aqueles dados de lá, né? Bom, vamos para como é que eu calculo então o S? Aquela forma do sorvetinho não serve mais. Por quê? Porque a distância é cada vez maior. Não dá para usar a regrinha de 3. Ele anda a distâncias cada vez maiores. Então o S final, ou S final menos S inicial, que é o meu ΔS, tem uma fórmula para ele. A fórmula do move é um sorvete maior, é um sorvetão, como alguns aprenderam. Ou a frase que eu uso, que é sou só, mas vou tentar mais um meio de arrumar um tesão a 2. Sou só, mas vou tentar mais um meio de arrumar um tesão a 2, ou qualquer uma das frases que você aprendeu ao longo da vida. Essa é a equação do S, em que o S é o S final, na verdade é em que placa eu cheguei naquele instante, o S0 de placa que eu saí, o V0 com que velocidade eu saí de lá. Cuidado, V0 não é sempre 0. Para ser 0, ele tem que dizer que estava parado. O T é um instante-tempo. A aceleração vezes o tempo de novo, só que agora ao quadrado, dividido por 2. Bom, o S é em metros, S0 é em metros, velocidade é metros por segundo, tempo em segundos. Aqui, muito cuidado. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, todo o resto tem que ser em sistema internacional. Se a aceleração está no sistema internacional, perdão, o S, o V, o T,
tem que ser sistema internacional. Tudo bem? Tranquilinho? Ok. Então, eu vou usar essa fórmula quando? Quando eu quiser a placa onde eu cheguei. Ou quando ele me der a placa onde eu cheguei e quiser alguma outra coisa da fórmula. É importante lembrar que às vezes, essa é a fórmula, né? Mas às vezes, em vez de pedir o S final, ele quer o deslocamento. Um jeito de fazer é passa o S0 para o lado de cá, né? Passa ele para cá. S menos S0, exatamente meu ΔS. Então a fórmula modificada fica deste jeito aqui. Estamos juntos? Legal. Então vamos seguir. Essa é a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Por favor, cuidado. Alguns guardam, isso é um sorvete com mais coisa. Mas cuidado. Perceba que aqui não é V, que nem no sorvete. É V0. Muito cuidado com isso. Bom, nessa função horária do espaço do move, o meu S0, o 5 é meu S0. Por quê, prof? Porque ele é o primeiro? Não. Porque é o cara, porque eu posso escrever ao contrário. Porque é o cara que está sozinho. O 40 é o V0. Por quê? Porque é o cara que multiplica o tempo. Tudo bem? E a minha aceleração? Não, ela não é 9. Quem é a aceleração? É quem multiplica o tempo e divide por 2. Ô, prof, não tem sobre 2, é porque ele já dividiu. Então, como está 9 ali, que número que estava antes? 18 por 2. Por isso que a minha aceleração é 18. Quando não tiver o 2 ali, vai ser o dobro daquele número, porque ele já dividiu. Tudo bem? Tá bom. Se tudo bem, vamos aqui listar todas as fórmulas que vimos até agora. Na próxima aula você vai ver Torricelli, ok? E é a chamada fórmula da A esquecida, tá bem? Mas, para fechar o move. Mas aqui, por enquanto, estamos com essas aqui. Bom, quando que eu uso, então, o sorvetão, o sou só, mas vou tentar, mais o meio de arrumar um tesão a 2, toda vez que eu quiser o S final, ou ele me der o S final, ou espaço de deslocamento. O V final é essa, quando eu quero a aceleração aquela. Tudo bem? Bom, peguemos um exemplo. Eu tenho um carro, estava parado. Aí esse carro deslocou 100 metros, num tempo de 5 segundos, e eu quero aceleração. Aqui nós temos que tomar um cuidado. O A é ΔV sobre ΔT, não é ΔS sobre ΔT, toma muito cuidado. ΔS sobre ΔT, quem quer mesmo? Velocidade média, não é o V do fim. Não pode escrever V igual a ΔS sobre ΔT, não. É VM igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui não me interessa o ΔS sobre ΔT. Prof, mas eu quero aceleração. Como é que calcula a aceleração? Não era ΔV sobre ΔT? Isso. Eu não tenho V do fim. Então não vai dar para fazer por aí. E o V avó tia? Eu também não tenho nem o V do fim, nem o A. Também não dá para fazer por aí. Posso usar a fórmula do S, ou do deslocamento, já modificada. Eu sei o deslocamento, sem V0 é 0, porque ele disse que estava parado nesse meu exemplo, ok? Se ele não falasse nada, eu não poderia saber. O tempo é 5, e aqui eu quero aceleração. Então eu substituo, resolve a equação, né? 0 vezes 5 deu 0, faz a conta, acha a aceleração. Tudo bem? Bom, um exemplozinho de exercício para você de move. Bom, se você me compreendeu até aqui, queria falar com você sobre gráficos. Como que é o gráfico de S por T, de V por T? S por T, o S, o T está elevado ao quadrado. V por T, o T está elevado a 1. O A é constante. Então, o gráfico de S por T é uma parábola, porque o T é ao quadrado. E olha que coincidência. Por conta do sorvetão ser parecido com ax ao quadrado mais bx mais c da matemática, e a coincidência da aceleração está ligado com o cara que está ao quadrado, toda vez que a boca for para cima, é um gráfico de S por T, mas que for assim, boca para cima, carinha de feliz, a aceleração é positiva. Eu já sei, já tenho essa informação, então, aí guardadinha para mim. Se for boca para baixo, tá tristinho, aceleração negativa. Tudo bem? Aceleração positiva, boca para cima, aceleração negativa, boca para baixo. Esse é um gráfico de S por T. Não quer dizer que todo exercício que tiver move vai ter a parábola inteira, pode ser só um pedaço da parábola. Se você me entende até aqui, e o gráfico de V por T? Não é V avó mais tia? Então é elevado a 1. Então agora é uma reta inclinada.
ou assim, ou assado. O assim, quer dizer, no ascendente, que está subindo, ele é acelerado. No descendente, ele é retardado. Aumentando o número do V. Isso não é vetor, só para indicar que está aumentando, está diminuindo o número do V. Então, retardado. Tranquilo? Legal. Então, vamos lá. E a aceleração, o gráfico de A por T, é uma reta paralela, porque no move a aceleração é quem é constante. Tem uma coisa muito importante para nós, que já apareceu em outro momento, mas que agora é mais importante ainda frisar para você, que toda vez que eu tenho um gráfico de V por T, você não está falando de espaço de S, não era essa aula? Era. Mas toda vez que eu tenho um gráfico de V por T, eu consigo achar o espaço de deslocamento de um jeito mais simples. Olha só, vamos voltar. Isso aqui é um gráfico de movimento uniforme, prof. A gente está no move, é verdade. Mas perceba que o deslocamento ali vai ser 8 para um tempo 4, uma velocidade constante de 2. Lá no movimento uniforme, o gráfico de V por T era uma reta paralela. E como é que eu achava aqui a velocidade na ΔS sobre ΔT? E como é que eu achava aqui? Lá coincidia, V com VM, lá no movimento uniforme. Eu percebo que aqui eu tenho que o tempo, eu tenho V e dá para achar o ΔS? É só passar multiplicando. Tudo bem? Você me entende? Se você me entende, perceba que o tempo é 4, o V é 2, vai dar um deslocamento de 8. Mas quando eu pego esse 4 e multiplico pelo 8, perceba que esse 4 é a base daquele retângulo que eu pintei ali. E o 2 é a altura do retângulo, perdão. Ou seja, base vezes altura é o 4 vezes 2. Toda vez, isso vale para qualquer movimento. Eu voltei ao movimento uniforme que eu já tinha falado lá atrás, mas é importante reforçar aqui, para qualquer movimento e também para o move, quando eu tenho um gráfico de V por T, a área da figura dá deslocamento. O deslocamento é numericamente igual à área da figura. Tudo bem? O mesmo número. Prof, por que mesmo número? Porque se eu tiver um gráfico qualquer com parte negativa, vai valer a conta. E não existe área negativa, né? Até a unidade da área é diferente de deslocamento. Por exemplo, aqui, né? Peguei aqui um exemplo. É sempre, bom, primeiro, para deixar claro, é a área da figura que forma entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Esse tracejadinho não é linha de gráfico. Acha a área de cada retângulo. Uma área maluca, prof. Acha cada área com um sinal e soma. Você achou o deslocamento. Prof, se eu fizer sem sinal, o que eu acho? Distância percorrida. Em módulo, distância percorrida. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Bom, se você me entendeu até aqui, aqui é a distância percorrida. Toda vez que eu tenho um gráfico de V por T, eu vou ter a área da figura. Então, se for move, eu posso achar o deslocamento pela fórmula do sorvetão? Posso. Mas se for gráfico de V por T, eu vou achar a área da figura. Tudo bem? Então, vale para o mu, mas vale para o move também. Perceba que nesse exemplo do move, é entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Então, é esse triângulo e esse triângulo. O tracejado não é. Aqui é negativo, não importa. Pega esse menos, soma com esse mais, com esse valor positivo, você vai ter área. Vale para o mu, vale para o move. Tudo bem? Estamos juntos? Legal. Eu sei que você sabe, né? Não preciso falar que é a área de retângulo, de triângulo e de trapézio. Mas só coloquei aqui para não dizer que não falei das flores. Amor da minha vida, flor do campo, coisa linda, coisa louca. Vou pegar um exemplozinho aqui. Eu tenho um gráfico de V por T. Mas de um gráfico de V por T, ele pode me perguntar muitas coisas. Ele pode me perguntar a aceleração, ele pode perguntar o deslocamento, ele pode pedir para eu classificar. Então vamos aproveitar e tentar juntar tudo. Se eu for pegar aqui a área desse triângulo, eu acho quem? O deslocamento. Então, vamos pegar os primeiros 5 segundos, que é o que, na verdade, o original desse exercício pedia. Então vai ser base 5, altura 10, dividido por 2. Vai dar os 25 que eu notei ali. Perceba, acho o deslocamento muito mais fácil quando eu tenho um gráfico. De V por T. Bom, e se eu quiser, por exemplo, a aceleração entre 5 e 10? Ou entre 0 e 5? Como é uma reta inclinada, é move, gráfico de V por T, então é move.
Então a aceleração é constante, você pode pegar qualquer trecho. Tudo bem? Se eu fizer a variação da velocidade pela variação do tempo, vai dar uma aceleração de 2. Vou aproveitar para classificar. Esse cara é acelerado, porque a velocidade está aumentando. Esse cara é progressivo. O que é progressivo retrógrado? Progressivo quando eu estou a favor da trajetória. Quando o deslocamento, a velocidade é positiva. Retrógrado quando eu estou no sentido contrário à trajetória. Tudo bem? Então tá aqui. Esse é peguei de uma outra questão, só para a gente poder marcar aqui as informações. Legal? Tranquilinho? Bom, era isso. Beijos virtuais, saudades de vocês. A gente se encontra novamente logo, nem que seja virtualmente. Valeu, galerinha!